Lá por 2017, o mundo financeiro testemunhou uma verdadeira febre. As ofertas iniciais de moedas, as famosas ICOs. Foi uma corrida do ouro digital, sabe? Totalmente caótica e sem regras. Enquanto alguns projetos conseguiram arrecadar bilhões, a grande maioria, virou pó. A grande questão que fica é, no meio desse caos todo, como os investidores sabiam em quem apostar? E para ter uma ideia da escala dessa loucura, entre 2016 e 2018, esses projetos levantaram a quantia impressionante de 25,1 bilhões de dólares com ICOs. Esse número transformou uma ideia que era de nicho em um fenômeno financeiro global, e isso aconteceu praticamente da noite para o dia. Agora, para colocar isso em perspectiva, vamos comparar. Em apenas 15 meses, os ICOs levantaram 14 bilhões de dólares. Isso é mais de 3 vezes o que uma plataforma gigante e super estabelecida como o Kickstarter arrecadou em quase uma década. Isso mostra bem a escala e a velocidade inacreditáveis dessa febre de investimentos. E aqui está o grande quebra-cabeça. Num ambiente sem histórico financeiro, sem auditoria, com um risco de fraude altíssimo, como é que se decidia onde colocar tanto dinheiro? Foi exatamente essa pergunta que um estudo de 2019, feito por Christian Fish, se propôs a responder. Ok, primeiro vamos entender o cenário. A corrida do ouro dos ricos. Era um ambiente que parecia o velho oeste das finanças, sabe? Cheio de oportunidades, mas também super perigoso e sem lei. E isso nos leva ao problema central. Era um verdadeiro investimento no escuro. Os economistas têm um nome para isso, assimetria de informação. Basicamente, os fundadores sabiam tudo sobre o projeto, enquanto os investidores, eles não sabiam quase nada. A diferença para um investimento tradicional é gritante. De um lado, a gente tem dados, regulamentação, histórico. Do outro, nos ICOs, não havia nada disso. Sem histórico, sem regras claras e muitas vezes com equipes anônimas. Era um verdadeiro salto de fé, só que com bilhões de dólares em jogo. O próprio estudo de Fish resumiu o ambiente de forma perfeita, dizendo que a informação objetiva era baixíssima e, por isso, o potencial para fraude era enorme. Isso só ressalta o tamanho do desafio. Como tomar uma boa decisão com tão pouca informação confiável? Então, como um bom projeto conseguiria se destacar no meio de tanta incerteza? A resposta pode estar na economia, numa ideia chamada teoria da sinalização. A teoria da sinalização, na verdade, é bem simples de entender. Se o seu projeto é bom, mas não tem como provar isso com dados tradicionais, você precisa enviar um sinal. E esse sinal tem que ser algo que um projeto ruim não conseguiria ou acharia muito caro imitar. É uma forma de dizer, olha, pode confiar, o meu projeto é de verdade. O processo funciona mais ou menos assim. O projeto envia um sinal que custa caro para ser produzido, como, por exemplo, publicar um código-fonte super complexo. Os investidores veem aquilo e interpretam como um selo de qualidade, porque, afinal, seria muito difícil um projeto ruim falsificar algo assim, e essa confiança acaba se traduzindo em mais investimento. Então, a questão fundamental era qual sinal realmente importava nesse mundo dos ICOs? Como esses projetos eram todos baseados em tecnologia complexa, a hipótese do estudo foi bem clara. O sucesso dependia da capacidade de um projeto conseguir sinalizar sua competência técnica. E isso nos leva aos sinais de sucesso. O estudo foi investigar exatamente quais demonstrações de força tecnológica realmente convenciam os investidores a abrir a carteira. Foram analisados 3 sinais principais. Primeiro, patentes, que é um indicador clássico de inovação. Segundo, ter um white paper bem detalhado e técnico, que é basicamente o documento que explica o projeto inteiro. E terceiro, a qualidade do código-fonte real do projeto, aquele geralmente publicado em plataformas como o GitHub. A grande pergunta então era, qual desses 3 sinais realmente fazia a diferença na hora H? A resposta, olha, foi bem surpreendente. E aqui estão os resultados. Os projetos com um white paper técnico bem detalhado e um código-fonte de alta qualidade arrecadaram muito mais dinheiro. Agora, o surpreendente. Ter patentes não teve efeito nenhum. 0. Isso foi uma grande reviravolta. Em investimentos de risco tradicionais, patentes são importantíssimas, mas no mundo cripto, os investidores simplesmente ignoraram. Talvez porque o código aberto era mais valorizado na comunidade, ou talvez porque as patentes simplesmente não eram relevantes para a tecnologia que estava sendo desenvolvida ali. E além da competência técnica, outros fatores também pareceram ter a ver com o sucesso.
Por exemplo, projetos na plataforma Ethereum, que era super popular, se deram melhor, assim como aqueles com mais atividade no Twitter. E, curiosamente, campanhas mais curtas, que criavam aquele senso de urgência, também atraíram mais fundos. Certo, mas o que tudo isso nos diz? Essas descobertas contam uma história fascinante sobre como o valor é definido em um mercado completamente novo e sem regras. O ponto crucial é este. Diante de uma incerteza gigantesca, os investidores foram atrás daquilo que era real, que era verificável. Eles não deram a mínima para sinais de negócios do mundo antigo como as patentes. O que eles queriam ver era prova, um plano técnico sólido e um código que de fato funcionasse. A hierarquia de importância fica bem clara aqui. A decisão de investir foi dominada por provas de capacidade técnica, ou seja, a qualidade do código e o plano técnico. O hype nas redes sociais teve seu papel, claro, mas os sinais de negócios tradicionais, como as patentes, ficaram lá no final da fila. E como o próprio autor do estudo aponta, entender esses sinais não é só um exercício acadêmico. Para os investidores, era como ter um mapa para navegar nesse território perigoso, ajudando a separar os projetos promissores das possíveis fraudes. No final das contas, a saga dos ICOs é um estudo de caso fascinante. É sobre como, na ausência de regras, de instituições, um mercado encontra suas próprias maneiras de medir a qualidade e de criar confiança. Ele cria seu próprio conjunto de sinais do que é valioso. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Da inteligência artificial à biotecnologia, novos mercados disruptivos vão continuar surgindo. A história dos ICOs nos ensina a perguntar, para além do hype, para além do barulho, quais serão os sinais tangíveis, aqueles difíceis de copiar, que realmente vão definir o valor das coisas no futuro?